Alô para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, sejam todos bem-vindos em mais uma transmissão. Nossa equipe de reportagem está neste exato momento aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil para falar a respeito da prisão de um homem de 23 anos que não teve identidade revelada por torturar e agredir uma criança de 2 anos na zona leste de Manaus. Quem vai dar mais detalhes a respeito dessa ocorrência é a delegada Joyce Coelho, que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Já peço que você curta, comente e compartilhe a nossa live. Vocês vão conferir agora aqui na tela do Radar Amazônico. Bom dia novamente a todos. Agradecer primeiramente a vocês da imprensa por estar aqui na nossa casa, prestigiando o nosso trabalho, ajudando nós, Polícia Civil como um todo, a divulgar o nosso trabalho, que, como sempre falo, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, muito desgastante fisicamente, emocionalmente, principalmente em casos pontuais como este que a doutora Joyce vai apresentar hoje. Então, a gente deve muito esse agradecimento a todos vocês. E nós, Polícia Civil, devemos muito também o agradecimento à delegada Joyce pelo empenho, pela dedicação com que ela abraça essa causa e se dedica ao máximo. Não só ela, como toda a equipe dela. Muito obrigado e parabéns, doutora. Vocês vão tomar conhecimento agora vocês já têm conhecimento, né, de um caso repugnante, de maus tratos aí e uma tortura gravíssima contra uma criança muito nova, e a sociedade como um todo fica esperando uma resposta nossa, da polícia e da justiça, para que os culpados sejam punidos da forma com que devem ser punidos. A doutora Joyce entrará nos detalhes dessa prisão e deste caso. A gente espera que com essas divulgações dessas imagens, agressores desse tipo sejam inibidos, e assim a gente possa evitar com que crianças e adolescentes sejam tratados desta forma em todo o nosso país. No mais, muito obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigado mesmo pelo seu trabalho, toda a equipe da DEPCA que se dedica ao máximo. A gente sabe quão é difícil o trabalho de vocês e como ele é desgastante psicologicamente para a gente que tem contato direto com esse tipo de situação de crianças vítimas de violência. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu também quero agradecer ao meu chefe, a instituição, porque o nosso trabalho só é possível porque a gente conta, né, sempre com esse apoio incondicional que a gestão dá para a DEPCA, seja segurando a equipe, seja entendendo a importância desse trabalho, porque, como a gente sempre fala, né, todas as causas importam, mas quando a gente lida com crianças, dificilmente a gente encontra porta-vozes para brigar pelo direito das crianças, principalmente crianças que em tão pouca idade sequer conseguem falar, se expressar e expor suas necessidades. Então, a gente precisa de um esforço cada vez maior e, graças a Deus, a Polícia Civil reconhece e apoia esse trabalho. Bom, como o doutor Albino já falou, é um caso repugnante, triste. É um bebê de apenas 2 anos de idade. Nós tivemos conhecimento no dia 5 de outubro, quando uma guarnição da Polícia Militar, após ter sido acionada pelo Hospital Platão Araújo, conduziu até a DEPCA uma mulher de 20 anos de idade, que é tia materna de uma criança. Essa criança, de apenas 2 anos, deu entrada no Platão Araújo no dia 5, à noite, já precisando ir para a sala de reanimação, muito lesionada, muito machucada, comparada já. Então, ele foi reanimado, é um menino, e logo que identificaram que a criança tinha sido agredida, tinha sido torturada, notificaram, acionaram, a Polícia Militar conduziu e ela prestou esclarecimento. Segundo ela, essa criança foi abandonada pela genitora e vivia na casa de parentes, na casa de um e de outro, e há apenas 3 meses
ela estava responsável pelos cuidados desse menino. Segundo ela, tanto ela quanto o companheiro, de 23 anos de idade, se irritavam com a criança, porque a criança fazia as necessidades em qualquer lugar. Ou seja, o bebê de apenas 2 anos ainda não sabia se comportar, segundo ela, e eles corrigiam batendo na criança. Entretanto, ela relata que na noite do dia 4 de outubro, quando o marido chegou em casa à noite, essa é a versão dela, ele ficou muito irritado, chegou estressado, e ela contou para ele que a criança tinha feito suas necessidades fisiológicas no chão. Ela relata que ele começou a espancar o garoto, levou a criança para o banheiro, espancou, inclusive a criança caiu várias vezes, batendo a cabeça no chão. Em seguida, a criança começou a ficar molezinha, e no dia seguinte ela só foi piorando, apresentou febre, não conseguiu se alimentar porque tinha vários cortes internos na boca em razão do espancamento. E no final da noite, no início da noite do dia 5, essa criança convulsionou, né, teve convulsões, desmaiou, e em seguida ela foi levada para o hospital. Do Hospital Platão Araújo, ele foi transferido para o Joãozinho, onde passou por uma neurocirurgia, porque diagnosticaram um hematoma cerebral e também uma isquemia antiga. Segundo a direção da UTI pediátrica daquele hospital, isso demonstra que essa criança não sofreu esse único episódio de agressão, que seria agressões constantes, por isso essas lesões antigas e recentes. Então, ele passou por essa neurocirurgia, mas infelizmente o boletim atualizado da criança é que ele continua em estado gravíssimo e, se sobreviver, ele terá graves sequelas cerebrais. Considerando toda essa gravidade e considerando ainda que, no mesmo episódio que a tia foi conduzida, a Polícia Militar, aqui também deixo meus agradecimentos à parceria da Polícia Militar, que não poupou esforços e no mesmo dia tentou localizar esse homem, mas ele já tinha se evadido. Ele responde por associação ao tráfico, então ele tem alguns boletins de ocorrência. Segundo a companheira dele, ele teria se evadido porque já respondia a alguns BOs. Então a Polícia Militar fez diligências, não conseguiu localizá-lo em nenhum dos endereços possíveis. Então, isso já nos deu motivação para pedir a prisão. Considerando toda a gravidade e não acreditando na versão apresentada pela tia de que ele apenas tinha sido agredido pelo tio, nós representamos um plantão criminal pela prisão temporária de ambos pelo prazo de 30 dias. A prisão temporária ela é no sentido de esclarecer, né? Inclusive, a intenção era fazer uma cariação entre os dois, para que a gente deixasse bem claro o papel de cada um ali no cometimento desse crime. Entretanto, a Justiça entendeu que não havia requisitos para a prisão dela, negou a prisão dela e só expediu o mandado de prisão com relação a ele. Então, após nós divulgarmos que ele estava foragido e pedir apoio da população para localizar, ele se apresentou com advogados na tarde de ontem na DEPCA e, ao ser ouvido, relatou que, na verdade, a responsável pelas agressões teria sido a tia, que ele chegou em casa no dia 4 à tarde, que essa criança já estava desmaiada, inclusive que familiares dele, né, que fizeram socorro para levar essa criança até o Platão Araújo. Então, desse modo, reforça-se a necessidade de a gente continuar essas diligências. Ele já está preso, será recolhido, e essas diligências continuarão, sobretudo, em a gente esclarecer a conduta de cada um. Essa criança, além de todos os hematomas, todas as marcas possíveis, ela também tinha marcas de unha no pescoço, que a tia, durante o esclarecimento, confessou que ela mesma teria feito, disse que ela também agredia a criança, mas que o espancamento mais violento teria sido praticado por ele. Então, a gente não tem dúvida de que ambos podem ter praticado essas lesões, mas a gente precisa aferir, a gente precisa limitar essa responsabilidade de cada um, para que cada um responda na medida da sua culpabilidade.
Doutora, muito bom dia. Do portal Rio de Notícias. Uma vez que essa criança estava há 3 meses com eles... Aí, você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir a entrevista com a delegada Joyce Coelho, que é titular aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a respeito da prisão de um homem de 23 anos que é suspeito de agredir e torturar uma criança de 2 anos. Foi detectado aí várias lesões antigas, pode haver uma cadeia de agressores e todos do núcleo familiar. Inclusive porque essa criança passou pela casa de vários familiares e apresenta todas essas lesões. Então, primeiro é a negligência básica, a responsabilidade da mãe, do pai que teria largado essa criança. Depois, a responsabilidade de quem, né, ficou responsável pelos cuidados da criança. Quem fica responsável por cuidado de uma criança é o garantidor da proteção daquela criança. Então, ainda que outro estranho agredisse, aquela pessoa que está responsável tem o dever legal de impedir ou de denunciar essa agressão. Então, com certeza, há mais responsáveis aí por toda essa violência sofrida pelo menino. Bom dia, delegada. Lucas Conrado, da Onda Digital. Era justamente isso que eu ia perguntar sobre os pais, onde estão os pais dessa criança, se eles tinham conhecimento, alguma coisa nesse sentido, e também se a tia continua em liberdade. E se já existe, por parte da polícia, um novo pedido de prisão temporária ou preventiva contra ela. Como foi negado o primeiro pedido, nós continuamos nas diligências e certamente ela precisa, né? Até porque ela não está mais no endereço. Isso é óbvio, quando uma pessoa tá querendo se evadir, né? É porque ela sabe da sua responsabilidade. Então, a gente vai continuar diligências. Hoje à tarde eu vou ouvir mais testemunhas e logo, logo a gente precisa colocá-los frente a frente para a gente justamente limitar, como eu disse, a responsabilidade de cada um. Delegada, bom dia. Estamos ao vivo pelo portal Radar Amazônico. A senhora falou a respeito dos antecedentes desse homem que foi preso, por quais crimes ele já responde, né? Que já tem, por qual tipo de crime ele já tem passagem e qual bairro especificamente essa criança era agredida na zona leste da cidade. Bom, o bairro Jorge Teixeira, comunidade Monte Sião, né? A família mora lá, né? Segundo o relato, ele responde por associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo e não teria se apresentado somente por isso. Eles têm outros 2 filhos, 2 filhas, 2 meninas, uma de 4 e uma de 2 anos de idade. Segundo relatos até agora, essas crianças que são filhas deles não seriam agredidas, somente esse garotinho, né, que é sobrinho, e ele confirmou que ele estava com a família há apenas 3 meses. Doutora, bom dia. Com relação à mãe, a gente percebe que a criança novinha, né, o menino de 2 anos, a mãe é maior, menor, se vocês já localizaram ela, já conversaram também, porque, pelo que a senhora disse aí, relato da família, a criança foi praticamente deserdada, né, por ela vivia sem dar esse apoio familiar realmente para essa criança. É um histórico bastante triste de negligência, quando essa tia traz a informação de que essa criança foi abandonada, que a genitora não queria, que a avó materna não podia cuidar porque estava com um quadro de depressão e que ela pegou essa criança há 3 meses. Inclusive, ela relata que essa criança passou uns dias sumido. E isso é uma coisa incompreensível, como que uma criança de 2 anos de idade vai passar dias sumidos de casa. Então, é um histórico de negligência muito grande. Essa criança deu entrada sozinha, sem acompanhante, já no Joãozinho. E agora a mãe apareceu, então ela é a única pessoa que está lá recebendo o boletim, mas ela vai ser ouvida no momento oportuno, tá? Vai ser responsabilizada também no momento oportuno. O importante agora é a gente esclarecer, até porque a gente tem prazo para cumprir essas diligências da prisão temporária. Doutora, a senhora pode encerrar. Essas são as informações. Então, hoje à tarde eu vou fazer outras oitivas de outros familiares, como eu já disse, para a gente limitar, para a gente responsabilizar cada um na medida do que eles efetivamente fizeram. Mas que sim, pode ter uma cadeia de agressores e essa criança realmente, ela não tem ninguém por ela, nem a família. Obrigada, doutora. Obrigada, gente.
Aí para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir a entrevista coletiva com a delegada Joyce Coelho, que é a titular da delegacia especializada em proteção à criança e o adolescente, que falou a respeito desse caso da prisão de um homem de 23 anos que estava sendo procurado aí por prática de tortura e agressão contra uma criança de 2 anos, ou seja, um menino de 2 anos. Ele foi preso nessa segunda-feira após se apresentar na sede da unidade policial. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado aí por cada comentário e cada compartilhamento. Lembrando que essa criança está internada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança na Zona Leste de Manaus, o Hospital Joãozinho. O estado de saúde dessa criança é considerado grave, viu, minha gente? Tendo em vista que essa criança era agredida de forma brutal e cruel. Vamos aguardar, né, o desfecho dessa história, vamos continuar acompanhando essa movimentação e todas as informações atualizadas vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. Lembrando que esse caso aconteceu no dia 4 de outubro lá na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. É uma criança aí de 2 anos, né, uma criança indefesa, né, que é até difícil de a gente noticiar uma situação dessa, porque trata-se de uma criança de 2 anos que, como falei, indefesa, uma situação bastante complicada. Enfim, a polícia continua investigando esse caso. Esse homem ficará à disposição da justiça após o término dos procedimentos cabíveis. Antes da gente encerrar, eu quero lembrar aqui, você que tem uma denúncia a fazer do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Quero mandar um alô aqui rapidamente para quem está nos acompanhando na tela do Radar Amazônico. Um alô aqui para Rosilana Jesus, Jonilson Santos, Wesley Paulo, Ivanildo Monteiro e Manuel Cardoso. Nós vamos ficando por aqui, mas voltaremos em outro ponto da cidade com novas informações. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Eric Oliveira. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.